Estamos começando mais um Pod da Ilha e hoje um convidado muito especial e querido por todos. No assunto, ele é o expert, né? Muitos dizem que é o maior. Conosco o João Bidu. Será que é maior? Acho que não, né? Ô Guilherme, um prazer estar aqui no Pod da Ilha, né? Aí, vamos conversar aí, vamos tocar em frente. Ô João, antes da gente começar aqui a nossa conversa, estava comentando do início, né? Conta um pouquinho aí, pessoal, como começou essa ideia da astrologia na sua vida. Ah, bom, isso é verdade, né? A astrologia nunca passou pela minha cabeça de trabalhar com astrologia. Na verdade, o único contato que eu havia tido com a astrologia era ser ouvinte do Omar Cardoso, né? Naquele tempo ele trabalhava, alguma rádio de São Paulo, a gente acompanhava muito o horóscopo do Omar Cardoso, que ele era o papa do papa. Esse sim, né? Era o grande, o maior, o astrólogo, etc e tal. Bom, aí meu grande sonho era ser locutor esportivo. E comecei numa rádio chamada Rádio Terra Branca, que não existe mais, depois virou 710, aí foi para a Rádio Ouro Verde. E num determinado ano lá, 1972, o Tobias Ferreira, que era o diretor-geral, resolveu mudar a programação e contratou o Omar Cardoso para apresentar aquele famoso programa dele, o Bom Dia Mesmo. Só que era um programa que ele mandava para todo o Brasil, as previsões astrais. Então, a ideia do Tobias era esquentar o programa, né? Fazer um vínculo ali entre um apresentador, por isso que ele criou o nome de João Bidu, que não tinha nada a ver, e a comunidade, né? Então, eu falava, bom dia, estamos aqui começando o Bom Dia Mesmo, olha aí, dona não sei o quê, daqui a pouquinho Omar Cardoso vai falar sobre o seu signo, manda sua cartinha aqui, Omar Cardoso vai responder, etc e tal. Então, foi assim que começou a minha carreira astrológica, que na verdade não era para ser astrológico, era apenas o âncora, apenas o apresentador do programa. Aí muita coisa rolou, muita coisa aconteceu, eu fui pegando o gosto pela astrologia, fui me desenvolvendo, fui estudando, e de repente, o Omar Cardoso foi contratado pela Rádio Bandeirantes, em São Paulo, que tinha em Bauru a Bauru Rádio Clube. Imediatamente ele saiu da Ouro Verde, rompeu o contrato, foi para Bauru Rádio Clube, e aí, ali sim começa, não lembro bem o ano, acho que 74 talvez, a carreira do João Bidu, astrólogo, fazendo previsão, comandando o programa. Ô João, e como que nasceu esse nome, João Bidu? Você citou... Olha, eu acredito, o Tobias pegou João do meu nome, de João Carlos de Almeida, e Bidu de uma gíria que já tinha passado, né? Já estava demodé, não se falava mais aquela gíria, que teve um tempo aqui, você fala, você vai lá, Bidu. Bidu era sinônimo de claro, também de adivinhão. Então ele juntou legal. isso daí. Aí até me deu problema, porque como apresentador de programa, João Bidu, tudo bem, mas no instante que eu queria ser astrólogo, quando eu fui obrigado a ser astrólogo, esse nome não passava muita credibilidade. Tanto que eu coloquei um professor João Bidu, ele mesmo que falou, então vamos colocar professor João Bidu, porque o horóscopo João Bidu, né? Aí coloquei professor João Bidu, e ficou professor João Bidu, etc e tal. Tanto que esse nome complicou, que uma vez eu fui na Abril, para tentar distribuir revista, lançar revista pela Abril, falou, você me perdoe, mas um astrólogo com esse nome, João Bidu, não vai vender absolutamente nada, se você quiser fazer com o seu nome, tudo bem. Eu falei, não, mas eu não posso fazer com o meu nome, já tenho programa em Bauru, Lins, Araçatuba, algumas cidades que, né, porque nesse ínterim também o Omar Cardoso morreu. Aí, então ficou um espaço muito grande para quem fazia astrologia ocupar aquele espaço do Omar Cardoso. Eu já tinha lá umas 20, 30 emissoras de rádio, mas ele não quis distribuir a revista com o nome de João Bidu. Só um pouco depois que eu voltei lá e as pessoas entenderam, viram, né? Pelo portfólio lá, que eu já tinha um nome com João Bidu, não tinha o menor cabimento eu usar João Carlos de Almeida só porque João Bidu não passava a credibilidade. Já existiu o Bidu da Turma da Mônica? Já, acho que já existia. E tem gente até que faz uma relação, né? Bidu Cachorro. Até engraçado, uma vez, eu não esqueço nunca isso, no começo da revista, uma menininha de Marília falou assim, o cachorro chama Bidu, mas ele não adivinha nada. E, aliás, esse Bidu aí, até deu briga com o Maurício de Souza, tempo depois, ele querendo impugnar o João Bidu, quer dizer, uma coisa não tinha nada a ver com a outra, né? Bidu um cachorrinho, João Bidu um astrólogo, mas ele tentou uma vez perturbar a gente. Ô João, e qual foi naquele nível
início ali, quais os materiais que você tinha para poder aprender astrologia? Existia curso? Livros, Como que era? Fiz um curso rápido em São Paulo, mas principalmente livros, né? Autodidata, né? Lendo a astrologia do Omar Cardoso, que é muito simples, é uma astrologia solar. Ele trabalhava praticamente só com o Sol passando pelo signo de Peixes que estamos no momento. Aí você esparrama essa influência pelas casas astrais, mas era uma astrologia bem básica, né? E que agradava. Depois a astrologia foi se sofisticando, começou-se a falar de outros planetas, aspectos astrais, casas astrais, que não se falava muito. Mas fui realmente autodidata, na raça, né? Tive que aprender para fazer o horóscopo e começar a minha carreira. E na época não tinha muitos astrólogos, né? Não, tinham poucos, havia poucos astrólogos. Eu lembro de um professor Zoroastro, mas assim de renome, de nome nacional mesmo, era o Omar Cardoso, né? Não tinha para ninguém, porque ele tinha programa de rádio, participava do programa Almoço das Estrelas da Tupi, com Ayrton Rodrigues, Lolita Rodrigues, né? E, enfim, ele dominava o cenário nacional. Ô, João, e quando você começou a perceber que você virou referência no assunto? E você falou assim, eu preciso montar algo meu e começou a desenvolver coisa sua. Não foi assim, eu achei que eu fosse referência, não, mas a gente sentiu que a coisa foi crescendo, né? No rádio, por incrível que pareça, a gente ficou lá com aquelas 30 emissoras e não deu aquela arrancada de chegar ao Omar Cardoso, acho que tinha 400 emissoras, não deu a arrancada. Mas a revista foi completamente diferente. O Omar Cardoso, ele tinha um anuário só lançava a revista no final do ano, né? Como que era esse anuário? Não, era uma revista de astrologia com previsões, mas era só uma vez por ano, então era anuário. E a gente resolveu lançar uma revista de horóscopo. Até muita gente falou, você é louco, rapaz, astrologia, previsão, o pessoal só quer saber no final do ano. Mas tinha uma revista de horóscopo, né? Chamada Horóscopo, da Editora Abril. Eu falei, se tem uma, pode ser que cabe mais uma, né? E até na época eu discuti bastante, assim, contestei com o Tobias Ferreira, que era contrário, achava que era loucura eu lançar uma revista, né, que durante o ano ninguém ia dar pelota para aquilo. Mas aí a gente foi aprendendo, viu que além da previsão você podia colocar muitas outras coisas na revista. E eu acho que faltava uma revista simples daquele jeito, né? A gente fez, eu, Pedro José, meu sócio, sem experiência nenhuma, lançamos sem nenhuma parte promocional, foi para a banca, foi, mas eu acho que o público estava sedento. E aí também eu tive sorte, né? A gente teve sorte. A revista foi lançada em 86, no ano que o presidente era José Sarney, e foi lançado o Plano Cruzado. E, de repente, tudo vendia, esgotava tudo. Então a revista Horóscopo esgotava. O cara chegava na banca, a moça, tem revista de horóscopo? Tem qual? João Bidu, porque a horóscopo já tinha acabado. Que bacana. Perfeito? Então isso também ajudou muito a alavancar a nossa venda. Porque você imagina, você chegar na banca, numa vitrine, sem ninguém te conhecer. Quer dizer, em Bauru conhecia, Rio Preto, Araçatuba, mas e o resto do Brasil, né? Que era a grande parte. Então foi também o Plano Cruzado José Sarney, que deu uma força muito grande para alavancar o crescimento da Guia Astral, que depois se tornou a primeira revista de astrologia mais vendida no Brasil, criou um baita problema para a Editora Abril, porque a Abril, ela distribuía as revistas dela e distribuía também de terceiros, desde que esses terceiros não ameaçassem os produtos dela. E aí eles ficaram numa sinuca de bico, falaram, poxa vida, pegamos esse produto aqui achando que ele ia num patamar, de repente ele cresceu, passou a nossa revista aqui, Horóscopo, e agora, vamos entregar de graça para o concorrente? Aí eles resolveram assumir e a gente ficou na Editora Abril, depois de NAP, por muito tempo. Que bacana. E naquela época não tinha internet, não tinha nada. Como que chegavam as informações até você? Já era carta? No começo da revista, a gente fazia promoção, recebia 10 mil cartas, coisa de 10 louco. mil cartas 10 mil cartas chegamos a receber em promoção que a gente fazia, telefone sem celular, evidentemente, internet nem se fala. Mas o pessoal ligava? Hã? O pessoal ligava também ou era mais carta? Não ligava, não, mais carta. Era mais carta. Tem uma foto antiga sua na internet, você sentado assim numa mesa, com um monte de cartas assim, você lendo as cartas. Você lia as cartas, João? Algumas eu lia, no começo eu lia 10 tudo, mil né? era impossível, mas depois, né? Mas 10 mil foi de uma promoção, né? Legal. Aí não era falando de problema, pedindo alguma consulta, fazendo alguma pergunta. Era mais respondendo alguma pergunta que nós fizemos lá, né? Mas foi realmente um período bastante glorioso, assim.
calor humano. E eu não sei o que aconteceu. E a fórmula a gente não consegue descobrir por que que deu certo, né? São várias, vamos dizer assim, algumas variáveis, né, que fazem com que um produto emplaque. É o nome, eu coloquei minha foto também, né, porque naquele tempo havia alguns astrólogos que lançavam revista, mas não aparecia a foto do cara. Aí você falava assim, será que é verdade? Esse cara existe mesmo? Imagina se eu lanço uma revista com o nome João Bidu sem aparecer, ninguém vai falar, isso não é mentira, ninguém escreveu isso daí. Fictício. Aí eu coloquei minha foto, acho que a foto também deu alguma credibilidade. E a maneira da gente tratar, né, levando aquela experiência que a gente tinha no rádio para a revista. Se fosse em outros tempos, você ia conversar com um jornalista, alguém que conhecesse a mídia impressa, não, tem que ser assim, assim, tem que fazer assim, assim. Como a gente não teve essa mentoria, vamos fazer do nosso jeito aqui, toca o pau e bom, acabou, né, dando certo. E esse seu jeitão foi bom, deu certo. Deu certo, exatamente. Eu achei legal que... Achei legal que minha mãe estava contando uma história que a gente morava numa cidadezinha ali do norte de Minas Gerais, próximo de Montes Claros, mais pra frente ali. E ela falou que na época dela ali, bem faz tempo isso, uma mulher lá, que é muito importante na cidade, na época, uma das mulheres que tinha o maior poder aquisitivo da cidade, enviou uma perguntinha lá e saiu na revistinha. E elas todas impressionadas, nossa, olha só, fulana mandou uma cartinha, ele respondeu, né? Então mudava a vida das pessoas, né? Sem dúvida. Era uma dificuldade de comunicação muito grande, né? Mas era uma época... Imagina como que eram para as pessoas que escreviam, faziam perguntas... A hora que recebesse a resposta, nossa... E depois saía na revista. Nossa, acho que devia ser a glória, né? Acho que guardava, né? Ah, com certeza, nossa senhora, era uma... E dessas cartinhas, você lembra de alguma assim que chama muita atenção? De alguma coisa assim, fala, nossa... Que você leu e falou, que incrível essa pergunta. Ah, tem várias, né? E aí depois, porque, veja bem, aí eu tinha começado no rádio... falar sobre sexo. Isso eu nem lembro mais. Quando inclusive, eu fazia programa também na rádio Alvorada de Lins. E aí, um dia, aqui em Bauru, não vou dizer amigo meu, mas conhecido, falou, pô, João, você me desculpa, mas eu fiquei constrangido um dia desse, rapaz, estou levando minha menina para a escola e você começou a falar de sexo, aquele negócio lá, eu falei, puxa vida, é mesmo, né? A gente, se está no rádio, você não sabe onde você está entrando, o filtro que tem, né? Parei. Aí um dia o Silmar, que era o dono da rádio, falou, por que você parou de falar sobre sexo? Falei, aconteceu isso. Falou, pelo amor de Deus, rapaz, você precisa instrução, orientar as mulheres, etc e tal, não tem acesso. Imagina o preconceito, o tabu que era falar de sexo naquele tempo. Depois a TV Mulher começou a falar de sexo com a Marília Gabriela, né? Mas independente do sexo, o João Bidu também era quase que um defensor da mulher, que naquele tempo a mulher, coitada, era escorraçada, né? A mulher era aquele tempo que o marido podia ter amante, não sei o quê, não faltasse nada em casa, estava tudo bem. E a mulher não podia se apaixonar por ninguém, não podia... E o João Bidu apareceu como essa figura de defensor da mulher. E isso também, eu acho que ajudou a dar um crescimento muito grande para a revista, além do horóscopo, essa posição que eu tomei de ser um defensor da mulher. Então o seu público era mais voltado para as mulheres 99% mesmo. Eu acho que era público feminino. Raramente eu recebia carta de homem, raramente. Raramente, que legal. E assim, a gente vê algumas fotos sua também com famosos, mas a gente vê também que você não foi muito para esse lado, né? Não dava tempo. O fato de estar aqui em Bauru, distante de São Paulo, é verdade. Então complica um pouco, né? Teve um tempo até que eu me aproximei, ia para São Paulo, fazia alguns contatos, etc e tal, mas realmente não deu, porque o trabalho era muito grande aqui, de atender as pessoas. Atender as pessoas não, atender a demanda, né? A demanda das revistas, das cartas, de responder, de fazer o horóscopo, tudo. Então, realmente, eu tive poucos contatos com famosos. Mas tem foto sua com a Hebe, por exemplo? A Hebe, eu fui no programa dela em 1987, foi muito legal. Mas eles te consultavam também? Eles ligavam? Não. O que me consultou, uma vez eu fiz mapa astral, vou esquecer, não vou lembrar o nome delas. Ela apareceu um dia desse numa novela, um remake da Globo aí, esqueci o nome dela. Você com o Edson Celular. Celular sim, porque o celular é de Bauru, né? O celular sempre quando me encontra, ele é ouvinte do João Bidu, o homem prevenido, diz, ele sempre lembra disso aí. Que legal. É um cara legal, de celular. Ô João Bidu, eu separei umas perguntas como um leigo, tá? Quero aprender muito hoje aqui nesse bate-papo. E uma delas é assim, a gente sabe que a Lua tem uma influência muito grande na Terra.
Exatamente, né? A Lua governa as marés, né? Governa a menstruação. Nosso corpo é formado mais de 90% de água, daí, né, vem a crença de que a Lua tem uma influência muito grande, principalmente na parte emocional, né? Porque na astrologia, o Sol tem a sua importância, né? O Sol representa a identidade e a Lua governa as nossas emoções. Era praticamente essa pergunta que eu ia te fazer, se de fato a Lua também interferia no ser humano por conta dessa quantidade de água, né? Exatamente, e você vê que isso tem uma certa validade ou muita validade, porque a gente está constantemente mudando de humor, e a Lua fica 2 dias e meio, 3 dias em cada signo, ela está sempre mudando sem se falar nas fases da Lua, né? A Lua minguante, quando você fica um pouco mais para baixo, a Lua nova, quando começa um novo ciclo, a crescente, quando as energias vão crescendo, e a cheia que explode, né? Só que a gente tem que sempre levar em consideração que não tem alguma coisa só positiva e outra coisa só negativa. A lua cheia é boa, ela dá força, dá pique, dá determinação, mas também deixa a pessoa extremamente excitada, às vezes precipitada, metendo os pés pelas mãos. Então tem tudo isso que tem que ser considerado. Então, de fato, tem toda essa influência, né? Sem dúvida. E assim, ó, você pode me corrigir se eu estiver errado. Exemplo, no passado, lá atrás, quando a ciência não tinha toda a tecnologia que tem hoje, a gente pode até, talvez com muita ponderância, dizer que o que era ciência no passado, pra gente hoje é pseudociência. Exato. Como que os astrólogos no passado, sem todo esse conhecimento, até antes de Copérnico dizer, né, que o Sol que girava sobre as nossas cabeças, como que eles buscavam essas informações? Olha, pela posição das estrelas, pelas estações do ano, mas também, às vezes, eu fico me perguntando como que eles conseguiam fazer previsões, porque havia um tempo que todos os reis tinham seus astrólogos, né? Eles olhavam para o céu e, na verdade, olhando para o céu, nem sempre você vê todos os planetas, mas eles faziam suas interpretações e, durante muito tempo, reinaram. Aí, com o crescimento da Igreja Católica, a Igreja Católica desceu o porrete nos astrólogos que ficaram embaixo. Então, durante um certo tempo, a astrologia foi vista como alguma coisa relacionada à bruxaria, sem importância nenhuma, sem base nenhuma, né? E ficou em baixa. Mas, de repente, também não vou lembrar aqui, ela foi ressurgindo. E aí acontece mais um fenômeno. Quando chega a internet, que é sinônimo de tecnologia, modernidade, todo mundo achava que a astrologia, que se baseia em conceitos milenares, seria varrida, seria esquecida ou substituída. Pelo contrário, a internet veio alavancar, veio aumentar ainda o patamar da astrologia, algo realmente inacreditável. E aí também talvez tenha uma explicação, porque no tempo da revista, para a pessoa, nós temos rádio, televisão e revista, né? Jornal, os veículos de comunicação. Era difícil para a pessoa fazer, mesmo que a pessoa tinha bons conhecimentos astrológicos, chegar e entrar numa televisão, impossível. Fazer horóscopo no jornal, né? Não. Revista tem que ter um investimento, não sei o quê. Rádio também já tinha. Às vezes a pessoa tem bom conhecimento, mas não tinha uma boa comunicação. Mas com a internet, né, com acessibilidade fácil, a pessoa tem bons conhecimentos e ela coloca ali tudo e consegue sensibilizar uma boa parte do público. Tanto que o João Bidu, na banca, não tinha concorrência, mas na internet tem 300 concorrentes, o que também, de certa forma, afetou o nosso trabalho, né? Porque durante muito tempo a gente reinou sozinho nas bancas, mas quando chega na internet, não. A gente encontra concorrentes, players de boa qualidade, pegando outros tipos de público, então, dividindo bastante o público. E hoje está em alta, né, João? Esse muito tema em alta, da astrologia, né? É a juventude, é todo mundo, mapa astral, né? Naquele tempo lá do Omar Cardoso, a gente quase não ouvia falar de mapa astral. É só, né, a astrologia solar, o signo que é dado, o signo solar, pelo dia do nascimento. Entendi. Já o ascendente é dado pela hora em que você nasce. E do ascendente nasce o mapa astral. Depois que as coisas foram evoluindo, e hoje se fala muito, muito em mapa astral. Vou te fazer bastante perguntas referente a isso já. Mas eu tenho uma dúvida aqui antes. Porque os 3 magos lá, eles foram até Cristo por uma estrela. Exato. Eles eram astrólogos? Segundo as informações, segundo a história, os 3 magos eram astrólogos, exatamente. Eles eram astrólogos. É por isso que no dia dos 3 reis magos se comemora também o dia do astrólogo. O dia do astrólogo, então, no mesmo dia.
Que bacana, porque assim, eu fico imaginando, o que que dá pra ver a olho nu, João, em termos de planeta? O que que dá pra ver? Não dá, exatamente. Não dá. É a Lua? Dá Lua, pra ver... Sol, Vênus, né? Dá pra ver Júpiter? Por ser grandão. Difícil, né? Difícil, né? O Sol... E Vênus, né? Vênus, que é a estrela d'alva, também dá pra ver a olho nu. Que bacana. E agora falando aí dessas vertentes que foram nascendo, né? Qual que é a diferença da astrologia para numerologia? A numerologia trabalha com números, né? Completamente diferente, né? Trabalha com números, cada número tem uma vibração. Número 1, número 2, normalmente vai de 1 a 9. Tem numerólogos que trabalham também com os números 11 e 22, né? Que são pares. Cada letra do alfabeto tem um peso, tem um número, né? A pessoa lá chama a Antônia, o A é 1, o N é 3, 4. Aí você soma tudo. No final, você tem que reduzir a unidade pela soma. As pessoas não entendem muito isso. Mas, simplesmente, deu 25. É 25? Não, 25 não tem. É 2 mais 5 igual a 7. Então, o número daquela pessoa é 7. Se deu lá 147, tem que somar os algarismos e reduzir a unidade, sempre indo de 1 a 9. Mas aí já tem uma grande diferença entre a numerologia, que ela trabalha normalmente de 1 a 9. E na astrologia, você tem 12 signos, tem 12 casas astrais. E realmente não tem absolutamente nenhuma similaridade entre astrologia e numerologia. O enneagrama também não? Não, o enneagrama acho que tem mais a ver um pouquinho com a numerologia, né? Numerologia, porque também vai de 0 a 9, exatamente. Erro, né? Eu acho que tem muito a ver, professor Helvas, que conhece bem isso daí, tem muito a ver com a numerologia. Com a astrologia, não. Tanto que, por exemplo, nós temos o horóscopo chinês, que é uma coisa completamente diferente do horóscopo ocidental, né? Lá cada ano é dado a um bicho e a energia daquele ano é uma coisa completamente diferente. Os chineses veneram demais quando começa o novo ano chinês, o ano do dragão, é uma festa, é uma coisa extraordinária que não existe aqui no Ocidente, né? Dia 20 de março vai começar o ano astrológico de Mercúrio, nem por isso haverá festa, etc e tal. E até porque hoje em dia a gente trabalha não só com o ano regente, né? Porque tempos atrás, no tempo do Omar Cardoso, o ano de Mercúrio, então só se falava o ano de só Mercúrio, como se só Mercúrio exercesse influência naquele ano. E hoje a gente sabe que não. Tem o ano, o planeta que governa o ano, mas tem muitas outras influências, muitos outros eventos astrológicos que interferem até mais do que o planeta regente. Que bacana. Os judeus também têm muita essa questão, né? Exatamente. Muito dos forte. anos, né? De toda essa questão. Tem a maçonaria também, né? Tem uma parte muito forte, usa assim alguns conceitos astrológicos. E o senhor já foi para outros países para poder buscar essas referências? Não, ainda não. As visitas que eu fiz aos outros países, só a Argentina que eu fui a trabalho uma vez, mas não tive esse contato com profissionais de outros países. O Brasil é um país que está meio que em alta ou todos os países falam da astrologia? O Brasil também veja bem, há uma diferença muito grande. Na Itália, agora não, evidentemente, com o advento da internet, mas naquele tempo que a revista Guia Astral fazia sucesso aqui no Brasil, que era uma revistinha simplesinha, de papel jornal pequenininha, na Itália a gente tinha 4 revistas, igual essa Guia Astral aqui, revistas de excelente qualidade, porque eu tinha um público muito grande. Que legal. E aí acontece algumas coisas diferentes. Eu tinha um conhecido lá, que ele era comentarista de Fórmula 1, primeiro, o homem já é mais ou menos cético em relação à astrologia, certo? Mas ele não. Ele só gostava da previsão do ano. Ele não era de acompanhar o horóscopo diário, o horóscopo do mês. Mas o horóscopo do ano, ele não deixava de comprar. E cada povo tem o seu misticismo, a sua relação com a astrologia, né? E crescimento. Havia um estigma de que o brasileiro é muito místico, não sei o quê, acredita em astrologia, nos outros países não é assim, absolutamente nada. Nos Estados Unidos, em todos os países, tem diferenças, mas todo mundo tem as suas crenças. Que bacana. E esse ano completa 50 anos que o senhor está na ativa? 50 anos, exatamente. 50 anos. Acho que no Brasil não tem ninguém com mais experiência, né, João? Não, eu sou mais longevo. Que legal. Quantas boas histórias a gente vai ouvir bastante. Ouve-se muito dizer
é que eu já tô. A Isa tá no cantinho aqui também, já tá nessa fase. Que depois dos 30 anos muda alguma coisa. Explica isso daí pra gente. É uma lenda, né? Ah, a partir dos 30 anos é o signo ascendente que manda. Não, é que ali perto, 29,5, 30 anos, nós temos o retorno de Saturno. Ou seja, no dia que você nasceu, na hora que você nasceu, Saturno estava num determinado signo. Saturno em Áries. Daqui 29 anos, 29,5, 29, 3 meses, 4, ou 30 anos, Saturno volta àquele signo, iniciando assim um novo ciclo na sua vida, de mais amadurecimento, que realmente tem a ver, né? E porque Saturno é um planeta que cobra muito, ele dá determinação da perseverança, mas é sempre cobrador, é o dever na frente da diversão. Então, criou-se esse mito de que a partir dos 30 anos é o signo ascendente que interfere mais na personalidade da pessoa. Mas, na verdade, é a volta de Saturno que pode determinar essa mudança de comportamento, esse amadurecimento da pessoa. Que bacana. Aproveitando da Isa ali, ó, João, ela tá doida pra poder saber. Ela é sagitariana. Sagitariana. E ontem ela fez uma pergunta pra mim, falando que por que o signo Sagitário é o melhor de todos. Modesta ela, né? Fala um pouquinho. Sagitário é otimista, né? Pessoa alegre, tá sempre, se dá bem com todo mundo, se adapta com facilidade, gosta de aventuras, gostaria muito de viajar, conhecer outros países, trocar experiências, trocar ideias, né? Sagitário tem signo do fogo, né? Tem esse entusiasmo, pessoa muito vibrante, muito intensa, só que às vezes é otimista demais, sempre acreditando que tudo vai dar certo. E a gente sabe que no fim nem sempre dá tudo certo, né? Aí o Sagitário, não, deixa aí, no fim dá tudo certo. Não. Então o Sagitário tem que tomar cuidado com o seu excesso de otimismo. Otimismo é bom, viu, Isa? Mas com excesso pode se tornar um pouco perigoso. Já me dou muito bem com o sagitariano. Muito e você bem. Que signo que é? Virgem. Virgem? Olha aí, ó. E não é uma combinação fácil, porque Sagitário é pra cima, etc e tal. E Virgem mais contido, mais disciplinado, mais organizado, né? Não pode ser assim, tem que ser assim. Sagitário, não, deixa aí, depois nós vamos lá, depois a gente vê. E Virgem não, quer tudo certinho. A não ser que você tenha outras influências no seu mapa astral, porque a gente vai estudando, a astrologia vai evoluindo, e na verdade, a pessoa tem os 12 signos. Ela não é só Sagitário, não é só Virgem, não é só como Escorpião. Se você pegar o mapa astral, você tem lá os 12 signos, as 12 casas astrais. Agora é preciso ver quais são essas casas astrais que estão mais ampliadas pela presença deste ou daquele planeta. Então nós temos virginianos bem diferentes, sagitarianos mais contidos, mais religiosos, mais ortodoxos, mais conservadores. Tudo isso pode acontecer. Eu vou até te perguntar aqui, por quê? Que ontem eu fiz pedi para uma pessoa fazer o meu mapa astral e saiu assim, ó, meu sol é em Virgem, minha lua em Capricórnio e o meu ascendente, como as pessoas enxergam, é Libra. Libra, então você é Libra, aquela pessoa simpática que faz amizades com todo mundo, você passa simpatia, passa empatia, né? E você tem a lua, você é Virgem, lua em Capricórnio. Lua em Capricórnio. Aí você indica que a sua emoção você consegue controlar bem, não só por Virgem, mas porque Capricórnio também é signo da Terra e que Júpiter expande, Júpiter que governa Sagitário. E Saturno que governa Capricórnio, ele reprime, né? Então é muito comum a pessoa que tem lua em Capricórnio reprimir as suas emoções, não demonstrar tudo aquilo que está sentindo, embora o seu ascendente seja Libra. E Libra já é uma pessoa mais expansiva, que não tem medo de falar das suas necessidades, dos seus sonhos, das suas fraquezas, dos seus anseios. Que legal, Isa. Tá começando, hein? E a mãe da Isa é virgem. Virgem? Ela é uma sagitariana com a mãe virgem, né? É virgem, né, Isa? Se dá bem isso? Olha só, não, maravilha. As duas é um em carne. E eu me dou muito bem com sagitarianos e com touro. Touro, né? É incrível. Eu já tive pessoas que passaram na minha vida que são taurinos. Não, é incrível. Touro com virgem, tudo bem. Aí, normalmente a combinação é mais tranquila porque ambos são signos da terra, tem muitas semelhanças, né? Fala um pouquinho dessa questão da terra, do fogo. Terra é aquele... Nós temos do elemento terra, são touro, virgem e capricórnio. Pessoa pé no chão, perseverante, determinada, mas que nem
sempre demonstra as suas emoções, demonstra aquilo que está sentindo. Pode ter uma certa dificuldade. Do ar, pessoas agitadas, mentais, evoluídas, inteligentes, adoram mudanças, está sempre procurando alguma coisa nova. Gêmeos, Libra, Aquário. Da água, muita emoção. Câncer, Escorpião e Peixes. Principalmente Câncer e Peixes, né? São extremamente emotivos, tem uma intuição muito forte, uma mediunidade muito forte, tem generosidade. E faltou o fogo, Áries, Leão e Sagitário. Aí são os grandes vibrantes do zodíaco, né? Aqueles que querem fazer, mas nem sempre fazem. Falam que vão fazer, têm grandes ideias, mas precisa de Touro, que é construtor, para concretizar aquela ideia. Precisa da inteligência de Gêmeos para também dar forma àquela ideia. Então, na verdade, no zodíaco, ninguém vive sozinho, né? Não é eu sou de Áries, sou de Sagitário. E existe também uma lei astrológica muito legal. Você tem que ver sempre o seu signo e o seu oposto, aquele que está a 120 graus. Se você é de Virgem, Peixes pode te dar muitas boas referências, porque pode faltar para você a generosidade de Peixes, aquela simpatia, a compreensão, a empatia mesmo, né? Se colocar no lugar do outro. A Isa, que é de Sagitário, precisa olhar para Gêmeos, que é a sua 7ª casa astral, signos separados por 120 graus, né? Que existe uma oposição, tem uma oposição aí entre esses signos, mas eles podem se completar. Tanto que eu costumo dizer que Virgem, para se completar, Virgem com Peixes, não é fácil a relação, existem diferenças, né? Porque Virgem, signo da Terra, quer seguir aquela, tem que seguir por aqui. Peixe, não, vamos por aqui, etc e tal, dá para ir, com aquela emoção, aquele sentimento. Mas a sensibilidade de Peixes pode faltar a Virgem. E pode faltar a Peixes a determinação, a perseverança, a disciplina de Virgem. Que bacana. Ô Isa, e ontem, João Bidu, quando eu soltei lá aquela caixinha de pergunta, começaram a vir perguntas, né? Uma das perguntas foi se um escorpião dá certo com Virgem. Olha, essa questão também de dar certo, não, a combinação astral, né? Não é tão simples assim. Normalmente, né, a Escorpião com Virgem dá certo porque a gente trabalha com casas astrais e de aspectos. Virgem, então você pega Virgem, primeiro, tá trabalhando com Virgem, Virgem é a primeira. Libra, segunda, Escorpião, terceira. A distância em ângulo de Virgem para Escorpião é de 60 graus. É um aspecto chamado sextil ou sextil, que é considerado positivo. Então, teoricamente, Escorpião é um bom signo para Virgem, Virgem é um bom signo para Escorpião. Escorpião porque representa comunicação e companheirismo para Virgem. E Virgem porque ajuda Escorpião a realizar esperanças. Agora, na prática, a coisa pode ser um pouquinho diferente, porque Virgem, né, como eu falei, gosta de tudo certinho e Escorpião não gosta de ser mandado. Se Virgem quiser preponderar demais, pode dar arranca-rabo. Agora, tudo influencia também o ambiente em que você vive, né? Você tem características, mas de repente você vai participar de um ambiente onde você tem que mudar um pouquinho. Você não vai mudar completamente, mas muitas mudanças você faz na sua personalidade, no seu modo de agir, que contrariam o seu signo e que tornam você mais adaptável àquele ambiente em que você vive. Eu, por exemplo, quando fui para Ouro Verde, eu era um verdadeiro bicho do mato, né? Muito tímido, não sei o que, etc e tal. Mas aí no meio de radialista, de rádio, não sei o que, comunicação, não dá para você ser tão tímido assim. Eu não desenvolvi, não sou uma pessoa hoje super desinibida, etc e tal, mas melhorei. O João, ele é touro. Ele falou que não entende muito de signo. Como que é o estilão, o perfilzão do touro? Touro é aquela pessoa, como eu falei, né? Construtora, touro é signo da terra, perseverante, determinado, teimoso, ciumento. Essa teimosia de touro, muitas vezes o leva ao sucesso, né? Porque a pessoa que quando coloca alguma coisa na cabeça, vai até o fim. Só que às vezes se dá mal, né? Porque a teimosia, ela tem um lado bom, tem um lado ruim também. Mas essas são características da pessoa de touro, né? Que representa a segunda casa astral e representa dinheiro. Por isso se fala que toda pessoa de touro se preocupa muito com o dinheiro. Embora tenha uma corrente que diga que não, que touro se preocupa para ganhar dinheiro, para gastar, para viver bem, para comer bem, principalmente, porque a comida, né, os 5 sentidos influenciam muito a pessoa de touro. E por incrível que pareça,
taurinos que eu conheço, come muito e não engorda. Parece que é uma coisa, né, rapaz? Exatamente, Nossa, gosta de comida e não engorda. Tem muitos famosos, né? Assim, o signo dos famosos. E as pessoas têm curiosidade em muitas das vezes querer saber, né, do signo dos famosos. E hoje, aqui, a figura que mais famosa hoje que a gente pode dizer do Brasil são duas, né? Uma delas é o Neymar. Sei. E o signo do Neymar é Aquário. Aquário, exatamente. Aliás, o Neymar é de Aquário e o Cristiano Ronaldo é de Aquário e eles nasceram no mesmo dia, hein? Você tá brincando? 2 top mundiais, Cristiano Ronaldo e Aquário, são aquarianos do mesmo dia. E você chegou a montar alguma coisinha pro Neymar? Preparar alguma previsão? Não, eu fiz essa previsão aqui, acho que não sei, foi para a Rádio Tupi. Que bacana. O Neymar é aquariano do dia 5 de fevereiro, né? Em janeiro, já passou janeiro, mas de agosto a novembro, nós temos, isso não se refere apenas ao Neymar, mas de um modo geral, e a gente está vendo aí essa guerra da Ucrânia com a Rússia, que é uma consequência, nós temos uma grande quadratura, que é o aspecto mais complicado da astrologia, quando os planetas estão separados por 90 graus. E essa quadratura envolve quem? Envolve Saturno, que representa o ponto mais alto do horóscopo, as grandes nações, grandes países, grandes interesses financeiros, comerciais, com Urano. Urano, que é um planeta que da renovação, da revolução. Saturno é o conservador, Urano quer sempre mudar. Então, o choque entre essas duas influências pode provocar grandes consequências, como estamos vendo, e também pode afetar bastante a parte financeira, porque o Urano está em Touro, Touro representa dinheiro, emprego também vai ser afetado, enfim, em função dessa quadratura de Saturno e Urano, nós devemos ter um 2022 complicado. E ela vai também agora de agosto a novembro. Ela durante todo o ano, ela acontece, mas principalmente de agosto a novembro, ela se torna mais próxima, mais concreta. Então, essa influência atrapalha todo mundo e especialmente o Neymar, né? Os primeiros, os meses agora são favoráveis para ele na parte financeira, porque Júpiter, que é um planeta do dinheiro, ocupa a segunda casa astral de Aquário, a parte financeira. Agora, pode ter uma melhora no relacionamento com colegas, adversários e a mídia, mas o seu sucesso na Copa do Mundo vai ser um pouquinho complicado, porque, como eu falei, tem essa turbulência aí de Saturno com Urano, e a Copa do Mundo vai acontecer no final do ano, a partir de novembro, né? Pode ser que ele não brilhe tanto como a gente gostaria que ele brilhasse, e para ajudar a nossa seleção. Verdade, uma boa analogia aí à Copa do Mundo, né? Que vai ser aí no finalzinho do ano em Catar. E aí você comentou a respeito da guerra e tal, que tá acontecendo lá, né? Nos dias atuais. E o Putin? Você tem alguma... O Putin é de Libra, por incrível que pareça, né? Porque normalmente você não viria uma pessoa de Libra querendo guerra, querendo conquistar, agindo da maneira como ele faz, segundo as informações, denúncias, manda matar opositores, aquela coisa que tem... Tudo que não tem nada a ver com a Libra. É mesmo? Mas aí você tem que ver, tem que analisar o mapa astral dele para ver. Provavelmente tem um Marte lá, que é o planeta da guerra, que adora guerrear, que adora ganhar, conquistar. Vai ver que está em destaque no mapa astral dele, aí afeta, reduz um pouquinho a influência do seu signo solar, como eu te falei, né? Nós temos 12 signos, cada pessoa tem os 12 signos, uns mais destacados, outros não. Então, no caso do Putin, só isso que poderia explicar esse lado bélico, esse lado guerreiro que ele tem, que não condiz absolutamente com Libra, porque Libra é a pessoa que dá 1, 2 ou 1000 boiadas para não entrar uma briga, né? Libra é o signo da conciliação, quer ver todo mundo bem. E qual seria o signo que tem mais essa compatibilidade com essas atitudes que ele está tomando? Áries, né, governado por Marte, Áries que é o signo da guerra, o signo guerreiro, né? Signo da liderança, que gosta de liderar, que quer ser sempre o primeiro e que não mede consequências, né? Vai em busca dos seus objetivos, por bem ou por mal, com agressividade e até com violência. Áries vamos falar um pouquinho então de Áries. Hã? Áries é assim? Áries tem essa pegada
sacada, né? É bem corajosa, audaciosa, de ir em frente, às vezes da cabeçada, porque não vê o perigo, acha que pode, que tem força, etc e tal. Assim, normalmente, é a pessoa de Áries. O pessoal até brinca, né? Fala que são satanares, né? Satanares, né? Apesar que tem, não, são os arianjos, será que tem arianjos? Mas normalmente Áries tem um temperamento realmente forte, é pessoa que fala aquilo que sente, sem filtro, não tá nem aí se vai magoar, se não vai magoar. E isso às vezes não é bom, mas às vezes é muito bom também, né? É, exatamente. Tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo. Só que nesse negócio de falar tudo o que vem na cabeça, eu acho ruim, porque na vida a gente tem que ter a política, né? Política da boa vizinhança, diplomacia. Tem certas coisas que você fala que aquilo não acrescenta, só pode criar um mal-estar, uma situação complicada. Então, nesse aspecto aí, a Áries deveria ser um pouco mais comedido, contar pelo menos até 5. Se não der para chegar a 10, pelo menos até 5. E aí, aproveitando que a gente entrou aí num campo político, esse ano é um ano político também, vamos falar então do signo do nosso querido Lula e depois do nosso querido Bolsonaro. Você já fez alguma... Eu fiz, O Bolsonaro, ele é ariano do dia 21 de março. Ele então é ariano, então. Tá perto do Ele tem esse dele. perfil que a gente estava falando ali atrás. Exatamente, mas absolutamente, né? Tudo a ver, né? Até o dia 10 de maio, ele está enfrentando uma paradinha complicada. Júpiter, que é o planeta que expande, é o planeta da sorte e da prosperidade, mas Júpiter está na 12ª casa dele, que é o signo anterior, o chamado inferno astral. Quando existe muita trama de bastidores, coisas inesperadas, desânimo, obstáculos inesperados, tudo isso já vem acontecendo, né? Ele tem levado aí algumas caneladas, e mesmo agora, nessa briga da Rússia com a Ucrânia, o pessoal está pegando no pé dele pela posição dele de neutralidade, mas um pouco mais para o lado do Putin. Aí o Brasil vai na ONU e fala que pede sanção contra a Rússia, mas ele não consegue definir qual que é a posição dele, né? Então, até o dia 10 de maio, quando Júpiter está em Peixes, ele pode sofrer alguns reveses. Só que aí Júpiter entra em Áries, entra no signo dele. Aí dá força, dá coragem, expande tudo aquilo que ele tem de melhor. Só que pode expandir também esse lado precipitado, brigão, valentão, de criar treta para tudo quanto é lado. Então, é uma situação que vai exigir dele um cuidado especial e realmente muita calma, muita tranquilidade, para não se deixar levar, porque a partir do dia 11 de maio, Júpiter vai expandir tudo que Áries tem, de melhor e de pior. Então tem que ser um ano que ele precisa ficar bem cauteloso. Exatamente, senão Palavras, vai complicar, atitudes. né? E ainda mais porque a partir do dia 11 de maio é quando a gente emboca para a reta final da eleição, Verdade. certo? Aí vamos lá para o final. Agora o Lula é escorpiano do dia 27 de outubro, O né? mesmo que o seu, né? Exatamente, ano de muitas surpresas. Aliás, até o maio agora é uma fase muito favorável para ele, carisma, sorte, alegria, porque Júpiter está na 5ª casa astral. Enquanto Júpiter está no inferno astral do Bolsonaro, ele está no paraíso astral do Lula, que é o signo de Peixes. O Lula está muito quietinho, habilidoso, não quer se meter em confusão, né? Uhum. Ele fica torcendo para os acontecimentos ajudarem ele a realizar os seus objetivos, os seus planos. A partir do dia 11 de maio, aí Júpiter entra em Áries, que não é uma influência negativa para Escorpião, porque representa a 6ª casa astral. Tem a ver com a saúde, aí sim pedindo atenção com a saúde, principalmente músculos, principalmente com fígado, mas por outro lado, dá mais capacidade de trabalho, mais prazer de trabalhar. No caso do político, trabalhar é conversar, fazer aquelas coligações, aquela coisa toda, né? Então, astrologicamente, eu diria que o astral do Lula está melhor do que o do Bolsonaro. Que bacana. E aí, para poder, essa questão dos famosos aí, para poder encerrar em grande estilo, né? Que veio um número muito grande de sagitarianas. Uhum. E uma mulher que se destacou muito aí nesses anos foi a Juliette, né? É impressionante, né? Sagitária, né? Sagitariano do dia 3 de dezembro. Às vezes, quando eu fico lembrando, eu falo, puxa vida, como pode, né? A pessoa entra no BBB lá para ganhar 1,5 milhão
estoura, explode, é um fenômeno, uma né? ascensão, ela foi um fenômeno. Coisa que a gente não diferenciada. consegue explicar, não consegue entender, é carisma, o que é, né? E como que é o mapa? O que tá... Ó, bom, nós estamos no ano Mercúrio, vai começar agora dia 21 de março, né? É um ano que sinaliza possibilidade de ela encontrar a metade da laranja dela. Por quê? Porque Mercúrio governa Gêmeos, que representa a 7ª casa astral de Sagitário. Normalmente é casamento ou descasamento, né? 7ª casa, oposição, pode ser a pessoa vai encontrar a pessoa que pode completá-la. Então, essa possibilidade. Negócios e carreira vão continuar em ascensão, apesar de algumas tensões provocadas por aquela quadratura que eu falei de Saturno com Urano, que pode afetar todo mundo, né? Envolvendo dinheiro, envolvendo grandes negócios. Ela deve ter mais tempo e alegria para se dedicar à família nos primeiros meses, em função de Júpiter, e a partir do dia 11 de maio. Aí ela está numa situação privilegiada, porque a partir de 11 de maio, Júpiter, que é o planeta da sorte, entra em Áries, que é a sorte maior da pessoa de Sagitário, é a 5ª casa astral. Muita alegria, muita vontade de viver, vida amorosa movimentada também e sorte, muita sorte. Você tava falando aí, João, a Isa tava vibrando ali, ó. Ah, é? E na hora que você falou de casamento, ela fez um... A Isa tá correndo perigo, hein? Um anelzinho lá, o anelzinho já ganhou de noivado, ó. Casamento tá... Que legal. Quem sabe, eu acho que a Juliette vai visualizar esse podcast em breve, né, Henry? Você é escorpião também, né, Henry? Escorpião. Ô, meu irmão astral. Tava na dúvida aí, perguntando como que é escorpião, como será que é escorpião? Escorpião é um signo meio enigmático, né? É enigmático? Ele não demonstra tudo o que está sentindo. Embora seja muito emotivo, mas escorpião é aquele que fica assim, de tocaia, não demonstra tudo aquilo que ele está querendo. É um signo que tem uma grande capacidade de transformação. Escorpião representa a 8ª casa astral, e a 8ª casa astral tem muita ligação com regeneração, reciclagem, você transformar. Tanto que aquele ditado chinês cabe muito bem para Escorpião. Ele faz de uma grande dificuldade, uma oportunidade de sucesso. Que bacana. Ele tem essa capacidade de se regenerar e de se transformar e buscar coisas boas na sua vida. Mas deve tomar cuidado, né? Com o seu temperamento, que também é parecido com, aliás, o de Áries, porque anteriormente Áries e Escorpião eram governados por Marte. Então, Escorpião também é esquentadinho e é precipitado como a pessoa de Áries. Que legal. João Mido, hoje tem uma frase que está em alta e eu acho que nos maiores trends é aquele a gente só vive uma vez. Qual que é o signo mais good vibes? Áries é um desses, Áries. né? Áries vive intensamente como se fosse assim. a vida fosse terminar amanhã, né? Áries, Sagitário também tem muito isso, né? Leão também, que é signo do fogo, né? Os signos do fogo, né? São, de certa forma, assim, se atiram mais como se não tivesse a segunda vez. Leão, o pessoal comenta bastante que é aquele signo mais egocêntrico. É verdade. Leão sempre pensa um pouco mais nele. Tem as exceções, evidentemente. Mas normalmente é uma pessoa mais centrada nos seus interesses, gosta de aparecer, de se destacar, mas tem muito talento, tem criatividade, tem simpatia. E é através de simpatia que Leão costuma conquistar muitas coisas na sua vida. E por representar a 5ª casa astral, é considerado um dos signos mais sortudos do zodíaco. E em termos de criatividade, tem um signo que é mais criativo? Leão tem muita criatividade. Peixes, que ocupa a 12ª casa astral, que é o fim do zodíaco, também tem muita criatividade. Só que Leão tem mais potência, mais habilidade para explorar o seu poder de criação do que a pessoa de Peixes, que muitas vezes não acredita no seu taco. Faz sentido. Um arquiteto que eu conheço muito criativo é leonino. E um gestor de uma grande empresa é Leão também. Faz bastante sentido. Leão veio ao mundo para fazer sucesso, para brilhar, né? Que bacana. E qual que é o que sabe mais lidar com o dinheiro? Então, seria Touro, né, que representa a 2ª casa astral. Mas eu diria que Virgem e Capricórnio, que são signos da Terra, são muito seguros, centrados, não gastam à toa, são signos que eu poderia considerar bem preparados para lidar com dinheiro, não deixam o sucesso subir a cabeça, estão sempre pensando numa reserva, numa poupança, diferente de Sagitário, da Isa aí, de Leão, de Áries, que vamos gastar, etc e tal, vamos viver hoje, amanhã ninguém sabe. Você é assim então, também, Isa?
Isa? Você é assim, Isa? A gente conhece bem a Isa desse jeitinho mesmo. E aí tem essa questão também do que tem mais fome e tal. E o habilidoso nessa questão de comida é o touro, né? É touro. O touro é considerado o comilão do zodíaco, né? Só pensa em comida. Gêmeos é o comunicativo, né? A pessoa que faz amizade com facilidade, qualquer ambiente, Gêmeos chega-se. Seja rico, seja pobre, com ele não tem diferença de classe social, se dá bem, se enturma com absoluta facilidade. Só que Gêmeos não tem a determinação de touro, né? E às vezes ele fica pensando em muitas coisas ao mesmo tempo e isso acaba atrapalhando o sucesso dele. Demora um pouquinho para encontrar o sucesso. Mas tudo ligado à mídia, à comunicação, a contatos, isso tudo tem a ver com a pessoa de Gêmeos. João Bidu, o pessoal fala bastante, eu particularmente gostaria de saber do senhor, o que é o inferno astral? Inferno astral acho que foi o Omar Cardoso que criou essa expressão do inferno astral. É a 12ª casa astral, que o zodíaco começa em Áries e termina em Peixes. Em Peixes seria a morte ou o renascimento, né? É o final do zodíaco. Quando você está perto do seu aniversário, você está encerrando um ciclo, aí você se prepara para começar um novo ciclo a partir do seu aniversário. E a conotação da 12ª casa astral é realmente negativa, é de dificuldades, é de obstáculos, você tem que pagar pelos erros que você cometeu para se reciclar, para se renovar e começar o novo ciclo 0 a 0. O que as pessoas mais buscam saber quando se diz astrologia? Olha, antigamente era muito amor, né? Principalmente as mulheres. Amor, casamento. Deve ser até naquele hoje. tempo, né? Imagino, não. Naqueles anos lá, o grande sonho da mulher, o que era? Era casar, não era ser uma profissional de sucesso e aí namorar, tipo a Anitta. Quer dizer, houve uma revolução aí extraordinária, né? A mulher assumindo um papel de protagonista que antigamente ela era uma mera coadjuvante, né? E ela gostava de ser coadjuvante porque a mãe também já influenciava, falando, o grande sonho dela era arrumar um bom casamento, um bom rapaz, etc e tal. A coisa mudou completamente, né? Então, hoje, eu diria que é trabalho e dinheiro, tanto mulher quanto homem. Porque na internet a gente tem um público masculino mais substancioso. Eu falei para você que na revista 99% era mulher. Era mulher. Na internet já chega a 10, 15, 20% de homem. Que legal. Mas as mulheres de hoje em dia, eu vejo lá, elas falam, não sei o que, não quero saber de amor, não, quero saber de dinheiro, quero saber de trabalho. Ela quer primeiro, né, se consolidar como profissional para depois pensar no amor, achando assim, olha, que se eu tiver uma boa situação profissional financeira, isso me abre outras portas no amor. Enquanto se eu não tiver, eu vou ser obrigado a se sujeitar a esse aqui, aquela coisa toda. Tem um signo mais sonhador? Sonhador, peixes e câncer. Peixes é sonhador. Mas peixes ganha disparado de câncer. Ambos são signos de água, mas peixes vive sonhando, vive no outro mundo, né? É realmente o campeão do sonho, da imaginação, a pessoa de peixe. Por isso que eu falei que tem uma criatividade, tem uma imaginação fabulosa, mas peixes precisaria acreditar um pouco mais na sua capacidade para explorar melhor essa imaginação. Eu me dou muito bem com peixe. Todas as É pessoas difícil que eu não conheço. combinar bem com peixe, né? Que geralmente, com honrosas exceções, é uma pessoa muito maleável, muito flexível, muito compreensiva. E é uma pessoa doce, né? Que Doce, se diverte, exatamente, que dá risada, que chora bastante, né? Exatamente. Ó, uma amiga minha tava desesperada e querendo participar hoje aqui do podcast. Não, por questões sanitárias, melhor a gente evitar um número grande, mas eu pedi para ela mandar uma mensagem e ela gostaria de saber sobre um pouquinho de como vai ser os dias dela. Ela é Sol em Escorpião, a Lua em Virgem e o Ascendente em Peixes. Sol em Escorpião, Lua em Virgem, eu também tenho Lua em Virgem. E Ascendente em Peixes. O ascendente dela é Peixes, o meu é Câncer. Então nós somos mais ou menos parecidas, viu, ô minha querida? Olha, a fase atual, como eu falei, é muito favorável para Escorpião, porque Júpiter está na 5ª casa astral. É um período agora muito rico em termos de misticismo, onde Escorpião deve investir mais na sua religiosidade, acreditar mais na sua intuição, na sua vida espiritual, para a partir daí buscar outros objetivos da sua vida. E a partir do dia 11 de maio, quando o Júpiter entra em Áries, né? Aí é uma influência de mais determinação, de mais trabalho, de focar realmente naquilo que a pessoa quer.
Que bacana, que legal, ela vai ficar feliz. Acho que ela achou que eu fosse esquecer, Isa, de fazer essa pergunta. E aí me surgiram algumas perguntas aqui, já partindo aí pro... E depois você faz os seus comerciais. Porque você não parou, né, João Bidu? Você tá nativa 101%, né? Não, exatamente. A gente entra no seu site, tem lá cursos, tem... Sim, Fala exatamente. um pouquinho pra gente. Bom, a gente tem lá o nosso curso básico de astrologia. Pessoa que quer ter esses conhecimentos que eu estou falando aqui, mas de maneira mais didática, mais organizada, né? É o nosso curso básico de astrologia, que a pessoa pode pagar, acho que é 10 ou 12 pagamentos de R$9, alguma coisinha assim. Estamos ainda vendendo Previsões 2022, que esse ano não lançamos a nossa revista, né? Mas tem a Guia Astral aqui que eu estou mostrando, ela não é mais da editora Alto Astral, que a editora Alto Astral parou, né? Assim, de lançar revistas, trabalha com produtos digitais. Mas fizemos uma parceria com a Ediouro, e a Ediouro está lançando a nossa revista Guia Astral, que na verdade é bem diferente daquela revista que a gente tinha, que era menorzinha, papel jornal, mais simplesinha. E também a Guia Astral a gente tem em Portugal, lá continua, no licenciamento que a gente tem com a editora de lá. Então, e aí nós temos o nosso curso, Previsões 2022, no Instagram, no Facebook, no site, no YouTube, no TikTok, em todo lugar estamos lá. Não, mas você tem um engajamento enorme, João Bidu. Qual os números aí das suas redes? No YouTube nós estamos com 592 mil inscritos, no Facebook 1.400.000, o nosso site recebe 1.800.000 por mês, no Instagram 230 mil, TikTok começando agora com 60 mil. Eu estava vendo uma matéria antiga no Google, o pessoal ensinando como as pessoas deveriam fazer para poder acessar o senhor. Ah, é? Tipo assim, como que eu faço para fazer uma pergunta pro João Bidu? Aí tem um tutorial. Seja objetivo, não faça perguntas óbvias. Aí fala, né, que é mais fácil você acessar ele do que ele responder você. Porque agora tá explicado, né? Mais de 10 mil perguntas. Imagina o quanto de pessoas que perguntam também ali pelo direct, né? Exatamente. Nossa, impressionante. E você fica conectado com as suas redes no seu celular? Fico. Ou tem pessoas que cuidam pra você? Tem pessoas que cuidam, mas eu também gosto de acompanhar bem de perto ali. No Google, naquele Wikipedia, fala que é o maior astrólogo em atividade do país. Isso é muito bacana, esse título. Tá certo, e eu queria que o senhor desse uma palavrinha final pessoal desse ano de 2022, uma palavra de ânimo, né? Porque a gente está precisando. Exatamente, como eu falei, né? Embora a gente tenha aquela bagaça lá de Saturno com Urano e que vai agora de agosto a novembro e que pode colocar em perigo, como eu falei, a estrutura mundial, né? A estrutura mundial, principalmente financeira, comercial, pode afetar emprego, inflação, a gente já está esperando também essa inflação mundial que infelizmente vai desembocar no Brasil, mas nós temos Júpiter, né? Júpiter em Áries a partir do dia 11 de maio. Até 10 de maio, Júpiter em Peixes, reforçando, como eu falei, o lado religioso, o lado místico, o lado espiritual. Mas a partir do dia 11 de maio, Júpiter em Áries é para a pessoa fazer, para ir atrás, para não ter medo de correr atrás dos seus sonhos. É isso que eu desejo para todo mundo. Que bacana. E aí é o site aqui do João Bidu. É muito fácil acessar, só escrever João Bidu na internet. É o único, não tem outro, não tem cópia. É o verdadeiro aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se fosse em termos assim de perguntas, curiosidade, a gente ficaria mais umas 4 horas conversando aqui, porque tem muitas perguntas aqui que eu anotei aqui e eu não consegui fazer para poder ele voltar. Espero que vocês tenham gostado desse episódio com o João Bidu. Forte abraço e até o próximo.